A paz do Senhor Jesus para você que está aqui conosco na TV Manaim. Que bênção é ter você acompanhando aí a nossa programação. E estamos começando mais uma edição aqui do programa Manaim News. E na edição do Manaim News de hoje, você vai conferir diversas notícias sobre os acontecimentos que envolvem a Igreja Cristã Maranata nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Alô Sudeste, alô Centro-Oeste, então vem para cá comigo porque tem muitas notícias para você. E nós vamos começar conferindo as notícias de Minas Gerais com o nosso correspondente, o nosso companheiro Marcelo Rosa. Marcelo, agora é com você. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. Agora vamos trazer as notícias do estado de Minas Gerais. Começamos com o batismo da região de Cataguases. Louvado seja o nome do Senhor. No seminário de jovens que aconteceu no Manaim de Governador Valadares, vamos ouvir o depoimento da jovem Elisângela, que veio com o grupo de Conselheiro Pena. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com um grupo de jovens da área de Conselheiro Pena, no Manaim de Governador Valadares, onde muitos têm vindo aqui pela primeira vez e têm sentido grandemente o Senhor falar ao coração, sentido a presença do Senhor. E nós estamos muito alegres por podermos participar dessa obra tão maravilhosa e o Senhor tem reafirmado em nossos corações o propósito dele para as nossas vidas. Seminário de jovens do Manaim de Divinópolis, recebemos também alguns depoimentos. A pastor Jesus irmãos, meu nome é Isabela, eu sou de Vargem Bonita, estou participando aqui de mais um seminário de jovens, onde o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações. É uma bênção estar no Manaim, o Senhor opera maravilhosamente no nosso meio, fala ao coração de todos os jovens. O Senhor tem abençoado e sabemos que o Senhor está às portas, em breve Ele voltará. E eu tenho o privilégio de estar aqui, de poder estar na presença do Senhor, de ter sido escolhida e de poder constituir um lar na presença do Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações e tem operado grandemente aqui no nosso meio no dia de hoje. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Isaac Salomão. Eu já tive o privilégio de nascer na presença do Senhor. Hoje eu estou aqui no meu primeiro Manaim de jovens, em Divinópolis, para receber uma bênção do Senhor. Hoje, nas primeiras aulas, eu recebi uma bênção através da mensagem "Não reconstruirás os muros de Jericó", porque devemos estar atentos à palavra que o Senhor fala aos nossos corações. Quando Josué, por exemplo, falou para não reconstruir Jericó, amaldiçoou, lançou essa maldição, não foi ele, mas foi o Senhor falando através da vida dele. E é assim que nós devemos ser. Devemos estar atentos para ouvir a voz do Senhor e praticar o que Ele nos manda. Um grupo de jovens saindo de Belo Horizonte para participarem do seminário de jovens no Manaim de Domingos Martins, aproveitando as paradas do ônibus, realizaram evangelizações, tocaram louvores e levaram uma palavra do Senhor àqueles que encontraram pelo caminho. Fotos do culto de aniversário de 30 anos da Igreja Jadete, na cidade de Januária, da região do norte de Minas. Fotos de uma reunião com os obreiros, que aconteceu na cidade de Viçosa. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. E agora é com você do estúdio, Jorge Pessoa. Amém, obrigado pelas notícias aí de Minas Gerais. Vamos agora para o Rio de Janeiro. Sim, Rio de Janeiro tem notícias com o nosso correspondente Hilton Medeiros, falando sobre a região da Baixada Fluminense e, na sequência, você confere as demais regiões. Olha, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Tivemos uma ceia com as nossas irmãs de Jardim Primavera e te convido a acompanhar conosco esta matéria. Tivemos no Polo de Jardim Primavera, com as servas do Senhor se reuniram para um momento especial de estar à mesa para a ceia com o Senhor. Foi um período de comunhão na presença de Deus, onde o Espírito Santo operou de maneira profunda e gloriosa. Houve salvação, promessas renovadas, corações restaurados, um verdadeiro derramar da graça de Deus sobre a vida das irmãs. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Com gratidão e alegria foi realizado um culto de glorificação pelos 28 anos da Igreja Cristã Maranata de Mesquita. Um momento especial que marcou essa data tão importante, reunindo irmãos em comunhão, louvor e adoração. Estes registros revelam momentos de grandes bênçãos e testemunho do cuidado do Senhor ao longo dessa caminhada, onde esta amada igreja anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus.
Agora partiremos para a região dos Lagos, falando do Projeto Aprendiz, que aconteceu na ICM Unamar. Foi com muita alegria que a ICM Unamar deu início ao Projeto Aprendiz. A iniciativa tem como propósito formar novos instrumentistas para as igrejas, despertando e incentivando o serviço com dedicação e reverência. Irmãos, jovens e crianças participaram da abertura, marcando o começo de uma nova jornada de aprendizado e louvor, um passo importante para o futuro de novos instrumentistas na casa do Senhor. As informações do Rio ainda não acabaram, daremos continuidade com a nossa irmã Natália Bento e eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e a todos que estão nos acompanhando. Vamos às informações da região metropolitana. No Manaim de Pedro do Rio, na região serrana, os jovens estiveram reunidos para aprender mais da doutrina e, em comunhão com o Senhor, entender os propósitos da eternidade para as suas vidas. Os que vivem nesta obra têm recebido a orientação revelada pelo Espírito Santo para permanecer no caminho até que Jesus volte para nos buscar. Glória a Deus! É uma bênção falar daquilo que o nosso Deus tem feito em nosso meio. A paz do Senhor Jesus a todos e até semana que vem. A paz do Senhor, Natália, e a todos os irmãos que nos acompanham no Manaim News. Confiram os nossos destaques. Na Igreja do Perequê, em Angra dos Reis, foi realizado um culto especial de assistência às famílias. Foi uma noite marcada pelo mover de Deus, em que o Senhor trouxe um grande renovo aos lares, fortalecendo-os para que permaneçam firmes e edificados em Jesus. Louvado seja Deus! Os jovens da região sul-fluminense participaram de um seminário maravilhoso no Manaim de Queluz. Pela manhã, foram ministradas aulas presenciais com temas como a oração, a entrega do jovem ao Senhor, Viva o Rei e a vida profética dos jovens. Foram momentos de profundo crescimento espiritual em que diversos dons foram concedidos e se cumpriram na vida dos jovens ao longo do seminário. À tarde, as aulas continuaram, desta vez transmitidas diretamente do Manaim de Domingos Martins, trazendo ainda mais edificação. Assim, a bênção do Senhor foi completa na vida dos nossos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. No Manaim de Queluz, um momento especial marcou a jornada espiritual de nossos irmãos. O batismo nas águas de irmãos das igrejas de Vista Alegre e Vila Independência. Jovens movidos pelo Espírito Santo desceram às águas, declarando publicamente sua fé e entrega ao Senhor Jesus. O momento era de reverência e júbilo, com toda a igreja reunida em adoração, glorificando a Deus por tão glorioso testemunho de salvação. Louvado seja o nome do Senhor, que continua operando maravilhas no meio do seu povo. Meus irmãos, eu encerro aqui a participação das igrejas do estado do Rio de Janeiro. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e retornamos com você, Jorge Pessoa, até semana que vem. Que maravilha! Deus abençoe os irmãos aí do Rio de Janeiro. Seguindo aqui a nossa programação no Manaim News, agora notícias de São Paulo com a nossa irmã Tamires Campos. Tamires, traz pra gente aí notícias atualizadas sobre São Paulo. A paz do Senhor Jesus, Jorge, a paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais um Manaim News e nós vamos começar conferindo os seminários de jovens que aconteceram por aqui. Nós vamos começar com a região de Santos. Por lá, os jovens da região de Santos participaram do seminário, onde tivemos as aulas presenciais que foram ministradas na parte da manhã. Os temas abordados foram a obra como nossa herança, dons espirituais na vida dos jovens e a santidade, fazendo a separação do santo e profano. Após o almoço, o seminário seguiu com as aulas transmitidas do Manaim de Domingos Martins. Os jovens e todos os participantes saíram renovados e alegres, pois mais uma vez a palavra fortaleceu a todos. Agora vamos lá para a região de Guarulhos. Por lá, as igrejas do Polo de Terra Preta se reuniram para participar de um mini seminário. As aulas ministradas abordaram temas fundamentais da fé cristã: salvação, a igreja como corpo de Cristo e o batismo com o Espírito Santo, além de aulas especiais preparadas para as classes das crianças. Muitos irmãos que estão iniciando sua caminhada de fé participaram do seminário pela primeira vez. Entre eles, alguns foram batizados com o Espírito Santo, enquanto outros foram fortalecidos e renovados em sua fé. Na mesma noite, tivemos um culto especial em gratidão a Deus pelos 20 anos da Igreja de Terra Preta. Ao longo dessas 2 décadas, testemunhamos muitas operações do Espírito Santo no meio do seu povo.
Foi um dia marcado por muita alegria, comunhão e celebração na presença do nosso amado Salvador. Por fim, vamos lá para a região do Vale do Paraíba. Por lá, as igrejas do Vale do Paraíba se reuniram no Manaim para o seminário de jovens. Na ocasião, algumas aulas foram ministradas no período da manhã. Os jovens Augusto e Isabelle comentaram sobre os ensinos que receberam. Durante esse seminário tivemos uma aula importante sobre iniquidade e pecado. E o texto principal está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Entendemos no seminário de hoje que quando nós temos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida e nós deixamos que Ele governe a nossa vida, nós sentimos aquilo, né? O Espírito Santo, ele testifica o que provém do Senhor e que não provém do Senhor. E quando isso acontece, nós temos que ter um espírito voluntário, humilde, pedir para o Senhor conforme Davi fez, que fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Já as igrejas do Polo Morumbi da cidade de São José dos Campos participaram de um mini-seminário com aulas voltadas sobre o culto profético e o tempo profético que a igreja fiel está vivendo nesta hora. Além disso, as igrejas puderam sentar à mesa e cearam em glorificação ao Senhor pelas vitórias recebidas. Glória a Deus pelas bênçãos que aconteceram aqui no estado de São Paulo. Nós agora ficamos por aqui, voltamos semana que vem e a todos a paz do Senhor Jesus. Agora é com você, Jorge. Maravilha, saindo do Sudeste. Olha só, gente, eu recebo aqui no estúdio agora da TV Manaim uma participação especial, que é da nossa irmã da jovem Rayane Bezek, ela que é correspondente do Centro-Oeste do Brasil. Ô, Rayane, seja bem-vinda, vem pra cá, chega mais perto aqui da gente, né? Que alegria, Senhor. Tá pertinho, família. Pai do Senhor, Rayane, tudo Senhor, bem? Amém, graças a Deus, tô tudo ótimo com o Senhor. Maravilha, tô melhor agora tendo você aqui com a gente, essa participação especial. Rayane, você veio participar do seminário de jovens, não é isso? Vim participar. E como é que foi o seminário? Conta pra gente em detalhes. Foi uma bênção, os louvores, o quebrantamento que todos os jovens teve ali, jovens de fora do Brasil, do exterior. Também a gente teve a oportunidade, né, de estar ali perto dos irmãos, daqueles jovens que veio de fora. Teve também o jogador que teve presente conosco no seminário, né? Sim. Foi uma bênção. Também a minha mãe, que veio junto participar do seminário, foi um grande renovo. Maravilha. Agora fala um pouco também sobre o trabalho de comunicação da região Centro-Oeste. Como é que é feita a produção do material para o Manaim News? Conta pra gente. A produção eu faço no meu quarto, né, naquela parede branca que os irmãos são acostumados a ver, com o microfone, todo o trabalho. Aí eu tenho contado com a ajuda dos irmãos de Goiás, né, que eles fazem tudo a pasta deles. Também os irmãos do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Aí a gente faz a montagem das pastas, das fotos, a análise, tudo certinho. Você viu? É muito trabalho, né, Rayane? Muito trabalho. Mas tem a gratificante. É gratificante e tem a recompensa do Senhor, não é isso? Com certeza. Amém. Glória a Deus. Agora, Rayane, é o seguinte, eu te convido para chamar a participação do Centro-Oeste. Fica à vontade. Fiquem agora com as notícias de todo o Centro-Oeste, trazido pelo correspondente Felipe Martins. Irmão Jorge, irmã Rayane, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós iremos compartilhar com os irmãos que nos assistem o que o Senhor fez aqui na região Centro-Oeste a partir de agora. Na ICM Cidade Jardim, em Goiânia, foi realizado um batismo, um momento de testemunho público e entrega ao Senhor. A Igreja Cristã Maranata do Setor Bueno, em Goiânia, realizou um período especial de oração por revelação do Senhor. A igreja se reuniu das 6 horas da manhã ao meio-dia. Igrejas de toda a capital e da região metropolitana se uniram nesse propósito. O Senhor operou de forma gloriosa, renovando a fé e fortalecendo a caminhada espiritual dos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, meus amados. Nós voltaremos na semana que vem com muitas vitórias que o Senhor vai conceder aqui para o Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Queremos agradecer a sua audiência, a sua oração, agradecer a participação da nossa irmã Rayane aqui nos estúdios da nossa TV Manaim. Que Deus abençoe os amados irmãos. E olha, você que acompanhou aqui conosco, tem acompanhado a nossa programação, tá gostando? Compartilhe o nosso link para os amigos, para a família. E quero lembrar mais uma vez, quero te fazer um convite. Durante toda essa semana nós estamos tendo também cultos ao meio-dia. Estamos orando pelas famílias na Rádio Manaim. Você pode ouvir e assistir pela Rádio Manaim e na TV Manaim. Participe conosco dos cultos ao meio-dia durante toda essa semana. Combinado? Olha, teve algum evento na sua igreja, em sua região? Manda pra gente aqui, tô te esperando, tô te aguardando, hein? manainews@radiomanaim.com.br. Vou repetir, manainews@radiomanaim.com.br. Até a próxima, a paz do Senhor Jesus.